que o Elias manda na terra. Pode ser que a supremacia, ou então a pessoa mais suprema desse país está te perseguir. Eu vou mostrar que eu tenho mais poder que todos na terra. Pai, em nome de Jesus, eu ponho essa pessoa para se aquietar. Esse perseguidor, esse inimigo, esse chefe, aquieta-te, antes que você não leve a espada. Sejam perturbados todos que estão a te perturbar. Os teus perseguidores, os doques feiticeiros, eu vos arranco. Saiam dos caminhos dessa pessoa. O feitiço, esse pastor que estão a perseguir você, esse falso profeta, está proibido de perseguir esse príncipe familiar. Isso, essa maldição que fizeram, esse feitiço que lançaram contra ti, eu proíbo agora. Estão proibidos a tocar o teu corpo, estão proibidos a tocar a tua vida, estão proibidos a tocar o teu trabalho, estão proibidos a tocar a tua vida, a tua cama, o teu casamento, os teus filhos. Sim, meu Pai, guarda os filhos dessa pessoa, guarda os filhos dessa pessoa. Todos que comeram, preste atenção para mim. Alguém que um dia comeu uma comida enfeitiçada, e essa comida é que anda, as obreiras e os obreiros, fiquem atentos aí para... Ninguém vai vomitar aqui, todos vão vomitar no banheiro. Calma aí, calma. Alguém tomou uma comida envenenada. É veneno, quer espiritual como material. E esse veneno é que amarrou a tua vida, é que te faz com que você não concebe, é que faz com que você não tenha saúde, é que faz com que você não prospere, porque você comeu feitiço, está lá na barriga. Agora, as pessoas vão ser tocadas no estômago agora, vão vomitar o feitiço agora, vão vomitar esse lixo. Você tem uma cobra, isso, leva, ninguém vai vomitar aqui, ninguém vai vomitar aqui, todos vão vomitar no banheiro, ninguém, levem eles, isso. Se você sentir o desconforto na barriga, é mesmo você. Ajudem os obreiros, isso. Se você sentir o todo feitiço, ele comeu feitiço, ele comeu feitiço, ele comeu feitiço, ele comeu uma comida envenenada, isso, é veneno, é feitiço, é maldição. Ele tem um sapo na barriga, no útero, esse sapo, olha aí, uns têm líquidos acumulados no útero, na barriga, no estômago, uns vai sair, uns têm diabetes por causa do açúcar, vão mijar pedras no banheiro, vão mijar o açúcar no banheiro, vai sair tudo, uns vão ter, aleluia, meu Pai, começa a tocar, começa a liberta esse sangue do feitiço que foi ingerido, em nome de Jesus. Ela até não comeu de dia, ela sonhou que lhe deram comida, e é esta comida que ele comeu no sonho que anda a lhe fazer ficar doente, não consegue ficar um dia saudável. É essa comida que ele comeu no sono, que os feiticeiros lhe trouxeram no sono, que trouxe amarração, maldição, perturbação, desgraça na vida dele. Queima. Isso, há lombrigas que vão sair, fique atento aí, em nome de Jesus. Há lombrigas que vão sair. Se a casa de banho ficar cheia, estende os panos, podem vomitar lá no banheiro, no corredor. Isso, receba em nome de Jesus Cristo. Isso, todos os demônios, toda pressão maligna, todo feitiço que fizeram contra essa pessoa, diga queima, sai da vida dela, sai a amarração. Juraram que você não ia casar, que você não ia prosperar. Meu Pai, começa a arrancar feitiço, diga queima. Juraram que você não vai gerar filho, você tem uma lombriga na barriga, você tem uma lombriga na bexiga, dor de bexiga constante, isso, hemorragia constante. Queima toda bruxaria, todo demônio, toda feitiçaria. Diga queima. Isso, em nome de Jesus Cristo, começa a ser queimado toda bruxaria, todo veneno do inferno, sai, em nome de Jesus. Queima, pega fogo aí, mais fogo, o fogo começa a consumir, o fogo começa a queimar, começa a arder, em nome de Jesus Cristo. Sai daí macumba, sai daí maldição, sai daí amarração, sai daí enfermidade, sai, é uma ordem, em nome de Jesus Cristo, é uma ordem, sai daí, as portas do inferno começam a cair, cai, isso, em nome de Jesus. Queima, toda praga, toda morte, sai daí espírito maligno, sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem, sai maldição, sai praga, sai morte, sai, toda morte, todo espírito maligno, é você que oprime essa vida, essa mulher, esse homem, seja queimado, queima. Calma aí, você tem pedra nos rins,
Você tem água nos rins. Agora eu removo essas pedras. Sai! Você que tem HIV, SIDA, vai sentir o corpo quente agora. É a morte que está acontecendo contra esse vírus. Vai sentir o corpo quente. O corpo vai ficar quente. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Fogo, 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 fogo contra a SIDA. Fogo contra a câncer. Fogo, 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 fogo. Isso. Você tem um problema no útero, na bexiga. Isso. Você tem impotência. É você o demônio da impotência, da esterilidade. Sai do útero dela. Sai da bexiga. Sai do ventre, é você o demônio. Sai marido da noite, sai mulher da noite. Sai, sai, sai. Você crê, diz amém. Bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. Bem forte para Jesus. 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 Glória a Jesus. Amém. Onde está aquela mulher que vai para Malange? Vem aqui. Obreira, líder das obreiras, traz uma garrafa de azeite aí. Agora, sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Senhor, digo obrigado, Senhor Jesus, obrigado mesmo, obrigado pela tua graça, pela tua compaixão e misericórdia, obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus dos exércitos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Santo e vivo Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor nosso Deus reina para todo sempre. O Senhor nosso Deus vive para todo sempre. Glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. A sua misericórdia dura para todo sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas. Aleluia, a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus, porque se não fosse isso, nós já estaríamos mortos. Nós não existiríamos. Mas o Senhor Deus vivo tem sido compassivo e misericordioso para com as nossas vidas. Glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. O Senhor tem sido compassivo e misericordioso para com as nossas vidas. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no epístolo do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quero falar à igreja do Senhor acerca de uma virtude muito, mas muito importante, se é que nós queremos alcançar o céu. É essa virtude que é um fruto do Espírito, claro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É extremamente, glória a Deus, importante, ou seja, é de extrema importância que o cristão alcance essa virtude ou tenha esse fruto. Glória a Deus. Porque caso contrário, em vão, em nada valerá a sua, glória a Deus, busca pela salvação. Glória a Jesus. Aliás, se a pessoa for salva, o Espírito Santo na vida dessa mesma pessoa vai se encarregar em transformar esse coração, em transformar o coração podre, coração do velho homem apegado às coisas do velho homem, em um novo coração. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja aquele que vive para todo sempre. Glória a Jesus Cristo. Sim, o Senhor vai tomar o coração, vai transformar em um novo coração. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 2. Glória a Jesus Cristo. No versículo número 3, assim está escrito: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere
os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, que agem com o mesmo sentimento que houve também de Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Sim, e no versículo 13 ele diz, glória a Deus, no versículo 12, né, diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. No versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, ou então, numa glória a Deus, outra palavra, o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, irrepreensíveis, que não tem motivo de repreensão, sem repreensão. Glória a Deus. Sinceros, você já sabe o que é sinceros. Glória a Deus, ser sincero. Aleluia, ser, glória a Deus, claro, ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, honesto. Filhos de Deus, sim, e não filhos do diabo, e não filhos do maligno. Inculpáveis, quer dizer, sem culpa, sem motivos para achar culpa, Deus achar culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não ter corrido nem trabalhado em vão. Aqui já Paulo estava a se referir já do trabalho dele, aleluia, como ministro de Cristo, e sendo ele também, glória a Deus, o líder, o mestre da tal igreja. Então estava também a exortá-los e dizer a eles para que eles se portassem como verdadeiramente crentes, filhos de Deus, para que no final de tudo ele não venha simplesmente, glória a Deus, achar todo o seu trabalho em vão, como alguém que trabalhou durante muito tempo e no final de tudo não tem nenhuma recompensa porque o seu trabalho acaba sendo reprovado. Não, mas que ele possa vir se gloriar no Senhor pelo trabalho dele. Glória a Jesus, de forma geral. Mas de forma individual, Paulo direciona essa palavra, de geral, de modo geral, para toda a igreja, mas de forma individual, Paulo estava a dizer, estava a mostrar que é assim como Cristo, glória a Deus, mesmo estando na forma de Deus, 100% Deus, mas também se fez 100% homem. E ele, enquanto estava lidando com os homens, não usurpou ser igual a Deus, ou seja, não tomou aquela presunção, aquele protagonismo de dizer que eu sou Deus e assim, glória a Deus, se manifestar como Deus, porque se ele o fizesse, não precisaria orar, nem jejuar, nem coisa do gênero, porque Deus não precisa orar, Deus não precisa jejuar, Deus não precisa fazer nada do gênero, glória a Deus. Mas Deus, homem, que tomou carne e estava no meio dos humanos e sujeitando-se à lei humana, nesse caso, a lei que ele próprio estabeleceu, que os homens dizem a lei da natureza, enfim, mas que é a lei de Deus, glória a Deus, e estando debaixo da lei também, que o próprio Deus deu por intermédio do seu servo Moisés, então lhe era necessário que ele jejuasse e orasse
Para quê? Para mortificar os seus membros que estavam na terra, para mortificar a carne, porque ele bem sabia, se ele não fizesse isso, a carne prevaleceria contra ele. Consequentemente, o pecado e o mundo, mas que lhe era necessário viver uma vida de santificação, uma vida de abnegação. E mesmo sendo na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, não usou nenhuma artimanha de Deus, tanto na sua forma normal, como ser humano normal, assim também como quando ele começou a exercer o seu ofício, o seu ministério terreno durante os 3 anos e meio. Aquilo que ele fazia, o poder que emanava dele, de expulsar demônios, não pensa que aquilo tinha a ver com ele ser divino, com ele ser Deus, não. Como eu já disse, e Paulo está aqui a dizer, que ele não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se, ou mais aniquilou-se, a si mesmo, tomando a forma de servo, tá bem? Fez-se servo, ele aniquilou-se a si mesmo, fez-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. Dá para saber? E assim o poder que emanava dele era resultado de uma vida de sacrifício, era resultado de uma vida ativa com Deus, era resultado de uma vida que ele tinha com Deus, de comunhão com Deus. Por isso, para quem lê os 4 evangelhos, vê que Jesus, aleluia, tinha uma vida de oração. Não só fez aquele jejum dos 40 dias para começar o seu ministério, mas também durante os 3 anos e meio, ele vivia jejuando, estava sempre a jejuar. Exemplo vivo, quando os discípulos foram até a cidade, uma cidade lá de Sicar, que é uma cidade de Samaria, e veio a mulher samaritana e começaram a conversar. Ele começou a falar com a mulher, sim, que a comida come. E ele disse-lhes, uma comida tenho eu, aleluia, para como é que vós não sabeis? E eles pensaram que aquela mulher ou alguma outra mulher terá levado lá comida, terá lhe dado comida, e ele já estava repleto. Mas Jesus, entendendo seus pensamentos, porque Jesus conseguia perceber o que as pessoas estavam a ler, não é adivinhar, não é se esforçar como fazem os falsos profetas para adivinhar, ou você está a pensar isso, você está pensando não sei o quê, se ele acertar, enfim, ou então os bajuladores até ajudam o falso profeta, né? Pode até não acertar, mas ele vai cooperar, vai ajudar, vai dizer sim senhor, sim senhor, sim senhor, é mesmo isso, mas não tem nada a ver. Ou até pode mesmo acertar, porque até os bruxos também fazem isso, e essa coisa muito mais simples entre aspas, né? Para aqueles que são espirituais. Mas Jesus, ele bem conhecia o coração dos homens, não é adivinhar, não pensa que tinha que receber ou tinha que entrar naquela posição que os bruxos fazem para poder ler ou então entender se o que estava diante dele é de Deus ou não é de Deus. Não, entrar no, como dizem, né? Glória a Deus, sai para fazer a esquadrinhação. Os bruxos que fazem isso. Mas Jesus não fazia isso, porque ele tinha a palavra do conhecimento, ele tinha a palavra da ciência, a palavra da ciência que é o do conhecimento, e também a palavra da sabedoria. Ele conseguia ver as coisas do futuro e também as do presente, não é? Assim também como as do passado, na palavra do conhecimento. Glória a Deus nas alturas, que também pode ser chamada palavra da ciência, assim como Paulo diz. E ele, sabendo que os discípulos estavam aí, não só a falar entre eles, nos seus corações, depois também começaram a se questionar, calma aí, será que alguém trouxe alguma comida? Será que essa mulher trouxe alguma coisa? Porque depois a mulher se ausentou, foi a correr à cidade para testificar, dizendo que ela vira o Senhor, ou terá visto que era o Cristo. E o Senhor respondeu-lhes dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Percebeu? Sim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus nas alturas. Muito forte, não é? Sim. Isso mostra que ele estava a jejuar.
Então, se ele estava a jejuar, glória a Deus, e ele disse que estava a fazer a vontade daquele que lhe enviou e realizar a obra daquele também que lhe enviou, glória a Deus. Então, isso mostra que não só ele estava a jejuar, ou jejuou naquele dia, mas ele jejuava sempre. E não, para não falar também de oração, estava sempre a orar. Veja que muitas vezes ele teve que se despedir do povo, até despedir o povo, e ele se ausentar, deixava os discípulos, subia ao monte e passava lá a noite em oração. E quando fosse já de manhã, cedinho, ele descia do monte, entrava na cidade e começava logo a pregar nas suas cidades, nas suas aldeias, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas. Sim, por isso ele próprio foi claro em dizer que aquele indivíduo que disse que ele queria seguir, aquele escriba, não é? Sim, que eu, Senhor, te seguirei onde quer que fores. E o Senhor disse-lhe, as raposas têm ninho ou têm coves, e as aves do céu têm ninho. Sim, mas o Filho do Homem não tem por onde reclinar a cabeça. Glória a Jesus. Era um homem que estava sempre em constante movimento e estava mais nos montes a passar lá à noite a orar, a se consagrar, de dia como de noite. E como de dia tinha que trabalhar, porque ele sabia muito bem que seu ministério era muito curto, sim, glória a Deus. Então ele aproveitava o dia para trabalhar, como ele próprio disse, enquanto é dia, deixa-me trabalhar, porque vem a noite que não se pode trabalhar. Sim, glória a Deus nas alturas. E assim à noite ele se ausentava, ia lá no Monte das Oliveiras, que era o monte habitual, e passava lá a noite em oração. E não pense que era só naquele monte que ele orava, porque o Monte das Oliveiras está lá em Jerusalém. Mas quando estivesse lá no norte, provavelmente Galileia ou Nazaré da Galileia, ele ia também em outros montes que lá existem. E ele lá passava a noite em oração, buscando ao Senhor, buscando ao vivo Deus, buscando ao eterno Deus. Glória a Jesus Cristo. E ele passava a noite, e o escritor de Hebreus, que é Paulo também, digamos assim, embora uns dizem que não é Paulo, mas isso não importa, ele também diz que ele era filho de Deus, o filho amado de Deus, como, glória a Deus, Lucas e não só testificaram quando o batismo dele, da voz que soou do céu, quando ele saiu das águas, esse é o meu filho em quem me tenho comprazido, a ele ouvi. Sim, o filho amado de Deus. E assim também a mesma voz soou, glória a Deus, lá no Monte da Transfiguração, quando os de Pedro disse, mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Sim, mas ele não sabia o que estava a falar porque estava tomado de sono e Satanás aproveitou aquele momento também para lhe usar. Sim, por causa da sua carnalidade, porque todos os carnais acabam se tornando instrumento de Satanás, acabam se tornando boca do diabo. A pessoa até pode ser crente, mas se não for espiritual, vai acabar sendo usado pelo diabo. Se até mesmo o espiritual, se não vigiar, vai dar lugar a Satanás. Satanás vai lhe insinuar e vai ser usado por Satanás. Imagine alguém que ainda nem está convertido, ou ainda nem nasceu de novo, e que é carnal. Acaba sendo instrumento de Satanás, para ser usado por Satanás, infelizmente. E Pedro não estava tonto de sono, não só. Não digo até tonto assim de sono, embora eles caíram como que mortos, mas ficaram mais que desequilibrados, e ele estava falando coisas que ele nem sabia. Mas era Satanás a incitá-lo para levantar 3 tendas, quer dizer, com ele vamos adorar os 3, vamos te adorar, vamos adorar também a Moisés, vamos adorar também a Elias, e vamos fazer 3 igrejas, vamos fazer uma igreja para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E, ao mesmo tempo, se existir 3 igrejas, então vai existir 3 alianças. E só que ele recebeu uma repreensão, porque de repente soou uma voz, glória a Deus, no meio deles. Sim. E a mesma voz disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando Pedro e os seus companheiros, João e Tiago, os 3, porque estavam lá os 3, abriram os olhos, já não viram mais ninguém senão Jesus. Não viram nem Elias, nem Moisés. Glória a Deus nas alturas, porque eles já tinham se ausentado.
Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Aquele que vive para todo sempre. Glória a Deus nas alturas. Sim, ele e o escritor de Hebreus fala que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ainda assim ele aprendeu a quê? A fazer clamores para Deus. Sim, aprendeu a orar intensamente para Deus, para que Deus o livrasse do quê? Não só do pecado e consequentemente do poder da morte. Tá vendo? Para que Deus, glória a Deus, não lhe deixasse cair, consequentemente ficasse preso, porque se ele tivesse pecado, ao morrer, iria para o inferno, já não sairia. E como é que seria? Glória a Deus nas alturas. Ou então a missão teria falhado, porque ao pecar, Deus seria forçado a julgá-lo, e assim, como aconteceu com Moisés, não entrou na terra prometida, Deus julgou ele e pronto. Por isso assim, quando um vem para a terra, começa a fazer a obra, se ele transgredir, o que está lá em cima julga ele e volta para onde saiu. Tá vendo? Então, se Jesus tivesse pecado, seria uma missão fracassada. O Pai Celestial teria julgado ele, e assim, glória a Deus, o corpo seria destruído, e louvado seja o nome do Senhor Deus vivo, voltaria, glória a Deus, para o céu, mas o corpo praticamente destruído, né? Ou então morto, digamos assim. Glória a Jesus Cristo. Mas como é que a vinda de Jesus era para que se cumprisse as Sagradas Escrituras, então não poderia pecar, sob pena de falhar, e a missão não poderia falhar, porque nela ou nele estava a esperança da humanidade, a esperança da redenção, ou seria daquela vez ou nunca mais. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Mas ainda assim, glória a Deus, ele teve que passar noites a clamar nos montes, a clamar, a orar intensamente, mesmo sendo filho amado de Deus, mas aprendeu a orar intensamente, a clamar para que Deus lhe ouvisse, e assim Deus pudesse lhe livrar, sim, da morte. E lá naquela noite, lá no Getsemane, da vontade, ele naquela noite orou intensamente também, orou intensamente a ponto até das gotas, né? Do seu suor se transformar em gotas de sangue, ou seu suor se transformou em gotas de sangue. Orou intensamente porque estava apavorado. Sim, durante os 3 anos e meio o Senhor nunca tinha ficado apavorado. Das vezes que recebeu a ameaça como de Herodes, ele mandou recado, mas naquela noite o Senhor sentiu pavor, sentiu o poder do inferno, as trevas, os poderes do maligno a se aproximarem dele. Claro, aí já é a natureza humana que se manifestou nele, porque Deus não sente medo, Deus não tem medo. Sim, mas enquanto humano, porque tinha a natureza humana, era normal que se manifestasse aquele medo. Assim como aconteceu com Elias. Elias recebeu o recado da Jezabel, e ele, que todas as suas entranhas estremeceram, e ele desejou a morte, fugiu, dispensou até os seus discípulos, e ele fugiu, foi ficar, se deitar debaixo da árvore de zimpro, e pediu a morte por desespero, por frustração. Glória a Deus nas alturas. Mas Deus entendeu o seu lado humano, e assim Deus, glória a Deus, fortaleceu ele, e pôde se levantar e caminhar 40 dias e 40 noites, com a força da mesma refeição que ele comera, nesse caso o pão e a água que o anjo lhe havia, glória a Deus, dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo mostra que se Jesus viveu essa vida, e sobretudo, isso tudo tem a ver com a humildade, porque ele poderia muito bem dizer: não sou filho de Deus enquanto humano, mas no espírito não sou filho de Deus, sou o próprio Deus. Como homem, filho de Deus, porque nasceu do ventre de uma mulher.
que é ser humano. Sim, mas no espírito eu sou o próprio Deus. E portanto não preciso orar, nem preciso jejuar, não preciso nada disso. Quem é o diabo diante de mim? Poderia ter se gabado nisso. Mas ele não fez isso. Está a perceber? Ele se humilhou. E diante dos homens também não disse: epa, quem são vocês? Eu sou... Eu é quem vos criou. Eu é que criei vocês. Quem são vocês? Não fez isso. Mas estava a pregar a palavra. Estava a procurar mostrar-lhes a verdade. Só que estavam endurecidos. E prontos. Mas ele fez o quê? Fez a vontade do Pai Celestial. E realizou a obra do Pai Celestial, que lhe havia enviado. Aleluia. Então Paulo mostra que se ele, que é Cristo, que estando na forma de Deus, mas que não usurpou ser igual a Deus. Aleluia. Antes aniquilou-se voluntariamente, humilhou-se perante o Pai Celestial, perante o vivo e eterno Deus. Quanto mais nós, quanto mais você, como um ser humano mortal, vendido em Adão para o pecado, ou para o pecado em Adão, quanto mais você, que foi destituído da glória de Deus, quanto mais você, pecador, que peca, que se prostitui, que adultera, quanto mais você que está sempre a pecar, quer em pensamentos, quer até em atos, como dizem os católicos, então você precisa, glória a Deus, dizia isso Paulo, mostrando de modo não só geral, mas também individual, que o crente, se na verdade quer ser mesmo crente, no verdadeiro sentido, precisa seguir o exemplo de Cristo Jesus, precisa seguir o exemplo daquele que é o Senhor, que é o Salvador, daquele que é o Mestre. Aleluia. O exemplo, o crente precisa ser humilde. Está bem? O crente precisa ser humilde, não se exaltar a si mesmo. Porque o mesmo Jesus também disse que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha será que é exaltado. Porque Deus exalta os humildes, mas porque resiste aos soberbos. Humilha ou abate os soberbos. Está bem? Resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então nós precisamos ser humildes. Cada um se considerar inferior em relação ao seu irmão, considerar o irmão superior. Glória a Deus. Este é o verdadeiro sentido do cristianismo. O cristianismo não é ser superior quando você acha que você é superior, não. Mesmo estando lá em cima, se considerando que é o menor de todos. E assim, aquele que é menor de todos será o maior de todos. Só que muitos se enganam a si mesmos, ou procuram enganar até os outros, porque eles falam com a boca: eu sou menor, mas no seu coração está cheio de dizer: eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais do que todos, sou mais do que fulano, sou mais do que sou mais do que. Ele está a se exaltar a si mesmo, está a se elevar a si mesmo. Só que quem se eleva a si mesmo, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o Senhor falou, depois vamos lá chegar mesmo no livro de Mateus, estamos a fazer nosso estudo, à tarde ainda vamos fazer isso. O Senhor fala que quem se eleva a si mesmo vai ser humilhado por Ele. Tá vendo? Só que uns não são elevados, não se elevam a si mesmos, mas sim são elevados por homens. O homem eleva você lá em cima, com elogios, com aplausos. Tá vendo? Só que os mesmos homens que elevam a você são os mesmos que vão também jogar você no chão. Tá vendo? Eles pegam você. Tá vendo como quando a equipa participa de um campeonato, por exemplo, do Mundial, ou até qualquer campeonato, vamos dizer, Liga dos Campeões, no final, eles ganham o campeonato, eles pegam, levantam o treinador, começam a jogar o treinador no ar, todas as mãos estendidas, já pegaram o treinador a pular, a saltitar, mas assim que vão jogando depois, todos se desinteressam e ninguém mais quer pegar nele. Jogam ele no ar e depois todos saem ele a pensar que ainda vão lhe pegar. Quando assustar, bate com um guimbo no chão.
quebra o pescoço, quebra aqui a bacia, ou a cervical, ou então a coluna vertebral, quebra tudo e fica aí estatulado, né? E se tiver até contorcer-se com dores, até por favor, porque muitos perdem sentido. Depende de quê? Da elevação. Quanto mais for, ou quanto maior for a elevação, maior será a queda. Quanto menor for a elevação, menor também será a queda, ou a consequência do queda, da queda. Glória a Deus nas alturas, sim. Mas quando Deus eleva alguém, aleluia, essa elevação é verdadeira. É verdade que Deus também humilha. Ele eleva, mesmo na justiça dele, ele pode abater a mesma pessoa para transformar. Quando Deus notar que existe alguma coisa, existe alguma falha, como o oleiro, não é? Quando o oleiro está a fazer um vaso, está a fazer, depois ele vê que esse vaso já está tudo bem, vai pousar aí, ou quase a pousar, mas vai observar que não, existe ainda alguma coisa que está mal. E a única forma de retificar aquilo é quebrar o vaso. Vai jogar novamente no chão, e vai pegar a mesma massa e vai fazer. Ele faz isso também. Aí ele começa a preparar alguém, depois começa a lhe apresentar. Quando ele notar que alguma coisa está surgindo, uma raiz de amargura, alguma coisa, então para não vir a ser um fracasso, uma frustração por causa do investimento que ele já fez, ele pode abater novamente aquela pessoa. Vai lhe esconder, ou vai lhe abater, vai lhe humilhar, e aqueles que são carnais vão pensar que a pessoa não está bem com Deus, não pode, que por quê, não sei o quê, como é que pode, não sei o que e tal, e muito mais. Mas os espirituais vão, então, mesmo que não forem espirituais, mas aqueles que são mais cautelosos vão preferir ficar em silêncio e esperar para ver o que realmente está a acontecer. Pode ser que não seja assim como as pessoas estão a pensar ou a falar, pode ser que seja Deus a fazer aquilo. E depois, no tempo de Deus, quando Deus notar que o vaso já está preparado, vai ser apresentado. E quando Deus apresentar, está apresentado. Quando Deus glorificar alguém, está glorificado. Quando Deus honrar alguém, está honrado. Quem não honrar, fica amaldiçoado. Quem desonrar aquele que Deus honrou, fica amaldiçoado. Quem, aleluia, amaldiçoar aquele que Deus abençoou, fica amaldiçoado também. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. E quem já é um maldito e que vai desonrar ou amaldiçoar aquele que é bendito, fica amaldiçoado 2 vezes. Já é maldito. Então vai tentar amaldiçoar ou desonrar aquele que Deus honrou. O que vai acontecer? Recebe outra maldição. Está vendo? Quer dizer, vai acrescer maldição em cima de maldição. Glória a Deus nas alturas. Mas nós precisamos ser humildes de coração. E Jesus também fala isso lá no livro de Mateus, capítulo número 11, os últimos versículos. Sim, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis refrigério nas vossas almas. Está bem? Então, se nós somos crentes, se você é crente, você precisa aprender com Jesus. E se você já está aprendendo com Jesus, então você precisa, aleluia, colocar em prática aquilo que você está aprendendo com Ele. Porque só assim, aleluia, você vai se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Por isso, Paulo, no versículo, glória a Deus, aleluia, versículo 13, ele fala que Deus é o que opera em nós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, que significa é Ele que faz em nós a obra. Nós apenas procuramos, aleluia, obedecer a sua palavra. Quando você obedece a sua palavra, é claro que você vai se achar fazendo a vontade de Deus e realizando a sua obra. E Deus, por sua vez, vai operar em nós a transformação, a mudança, vai operar em nós a mudança do comportamento, a mudança da conduta, a mudança do caráter, porque a coisa mais difícil de se mudar no ser humano é o caráter. Porque quando você ouve falar frutos da carne, frutos do espírito, tem a ver com o caráter, se você não sabia. Frutos da carne é próprio, é característico de todos os mundanos, de todos os filhos do diabo, de todos os carnais. Todos os crentes mundanos têm que manifestam os frutos da carne, como a prostituição, como a lascívia, também prostituição, sim, como a idolatria, glória a Deus, como o roubo, o furto, como o homicídio, como o suicídio, como, enfim, toda sorte de maldade, glutonaria. A pessoa que vive, a vida é só comer, come, nunca jejua, nada, enfim.
Ou até aqueles glutões que come até ficar tão cheio, até, a ponto até de que ficar doente ou sentir-se mal. Tá vendo? Isso tudo é obra da carne. Então, isso é característico de quê? Daqueles que são mesmo carnais, daqueles que são mundanos. Está a perceber? Mas já os espirituais têm também os frutos que eles caracterizam, porque se alguém diz ser de Deus, tem que ter esses frutos do Espírito. É bem verdade que os frutos do Espírito, assim, glória a Deus, sim, como os frutos da carne, os frutos do Espírito não se manifestam no homem de uma só vez. Não existe isso. Eles vão se manifestando consoante, glória a Deus, o envolvimento que a pessoa vai tendo com Deus, consoante o passar do tempo, enquanto a pessoa vai se envolvendo com Deus, vai buscando a Deus, os frutos do Espírito vão se manifestando, porque os frutos da carne vão saindo, e no lugar dos frutos da carne, como uma vez já ensinei, ou se calhar mais de uma vez, no lugar dos frutos da carne, no lugar dos frutos da carne, obviamente, vai surgir o fruto do Espírito. Se a pessoa era soberba, de repente a soberba vai sumir, e no lugar da soberba vai surgir a humildade. Vai surgir esse fruto do Espírito que é a humildade. Se a pessoa era alguém que ficava nervosa à toa, mínima coisa, estava já nervosa, queria já discutir, não admito abuso de confiança, não aceito isso, abuso, não sei o que, não aceito quem me quer, como se diz muito aqui em Angola, não aceito quem me quer, me apanha as patas, não aceito isso. E de repente, quando assustar a pessoa, já é uma pessoa temperada, já é uma pessoa que quer, glória a Deus, que é tolerante, é uma pessoa longânima, que tem longo ânimo, que tem a temperança, que é aquele autodomínio de se controlar, pode até tentar ficar nervoso, mas ele se controla para não exceder, para não pecar, ou até procura mesmo ter o espírito de mansidão, né? Já é manso, já é humilde, porque há uma diferença, eu já expliquei isso, há uma diferença entre ser humilde e ser manso. Por isso Jesus disse que nós temos que ter as duas virtudes, ou então os dois frutos têm que surgir em nós, a mansidão e a humildade. Por isso ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E uma vez já expliquei isso, para quem nunca ouviu, espero que você ouça esse áudio que eu já, glória a Deus, no qual eu cheguei de ensinar acerca disso. Glória a Jesus de Nazaré, porque não tenho muito tempo para falar mais de forma detalhada acerca disso. Mas existe uma diferença entre ser manso e ser humilde. Humilde é mesmo um coração aberto, o coração, glória a Deus, que reconhece que assim como os outros falham, como os outros que são falhos, como que os outros que transgredem ou têm falhas, são humanos, também ele falha, também ele é humano. Quando você reconhece que você falha, assim como os outros falham, você é humilde, isso é humildade, glória a Deus. Reconhecer que os outros são superiores a você e não dizer que você é maior, que você é superior, que você não sei o quê. Quando isso acontece, então aí não existe humildade, existe o engano da alma, tá bem? E aliás, o humilde não se eleva a si mesmo, o humilde não se elogia a si mesmo, mas quando a pessoa se elogia a si mesmo, está a fazer o contrário daquilo que é a verdadeira palavra, porque Paulo diz, não é glória, não é honra ou louvor aquele que a si mesmo se louva. Se até Deus, que é Deus, que pode se gabar de si mesmo, de ter criado tudo e muito mais, ainda assim ele não se louva a si mesmo, ele próprio não diz glórias a mim, louvores a mim, exaltação a mim, aleluia, porque eu sou melhor. Porque ele próprio ao fazer isso estaria como se fosse a se comparar com a criação dele, e não seria até se rebaixar, tá vendo? Mas ele não faz isso. Ele espera que a criação louve ele, exalte-o, glorifique-o, dizendo glórias a Deus, glórias àquele que é o Criador, aquele que é o Altíssimo, aquele que vive para todo sempre, aquele que reina para todo sempre, exaltado seja o seu nome. Sim, e ele assim recebe essa glória e diz, sim, eu sou digno, porque eu criei tudo, e quando eu criei, ninguém esteve lá. Sim, como meu conselheiro, eu criei tudo com o meu poder, com a minha palavra, a palavra do meu poder, com a palavra do meu poder, o poder da minha palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas ainda assim Deus ele próprio não se louva, não se exalta. Agora, quando o homem assim mesmo se exalta, diz, eu sou tal, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, o X, o Cicrano, o Belgrano, o fulano,
ele próprio está a se louvar. E Paulo fala, esse louvor de assim mesmo, a pessoa se louvar, não é louvor. A exaltação que a própria pessoa se faz, que a pessoa faz a si mesma, não é exaltação, mas sim é louvor, é exaltação aquela que outros fazem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Sim, isso é humildade. A pessoa não se elevar a si mesma, não dizer que eu sou tal, mas os outros fazerem. É bem verdade, como eu disse, nem sempre quando as pessoas fazem isso, estão a fazer de coração. Uns estão a fazer porque estão a bajular, para arruinar a pessoa, por aquele que elogia o seu irmão e lhe arma laços. Está vendo? Sim. Glória a Deus nas alturas. Porque alguém que vem dizer, irmão fulano, você é melhor que fulano, você ora melhor, você não sei o quê. Irmão fulano, você é o melhor. Pastor fulano, você é melhor que todos os outros pastores, que todos não sei o quê. Sim, você é melhor, não sei, por isso eu não aceito que alguém venha falar assim à minha frente, dizer que você é melhor, não sei o que, você não sei o que. Não aceito isso. Porque eu sei que isso é um laço enorme. Agora é normal que a pessoa dizer, por exemplo, não, o pastor quando orou para mim, senti-me bem, quando eu sei graças a Deus por isso, não sei o que. É muito normal, por isso até, isso é um testemunho e a pessoa vai sentir, afinal de contas, a minha obra não é vão, afinal de contas, graças a Deus, e a pessoa sente mais incentivo de continuar a orar, continuar a se esforçar, continuar a buscar ao Senhor, porque Deus está a usar a pessoa. Ou então, a pessoa dizer, graças a Deus, por ensinamentos do pastor, eu tenho aprendido bastante, estou a crescer, estou a aplicar o que tenho aprendido. A pessoa vai dizer, afinal de contas, o meu esforço não tem sido vão, afinal de contas vale a pena continuar a fazer o que estou a fazer. E assim a pessoa recebe mais incentivo para continuar. Agora já é diferente de dizer, pastor, você é melhor, você é melhor que todos, você é melhor. Ou então, depois do apóstolo, você é melhor, você não sei o quê. Se a pessoa não tiver, primeiro é que a própria pessoa que vai fazer isso já está a ser usada por Satanás. E se a própria pessoa que estiver a ouvir isso não for espiritual ou não for humilde para repreender a tal pessoa, já estará caindo de Satanás. Porque por natureza os seres humanos gostam de ser elogiados. Tá bem? Por natureza, os seres humanos gostam de ser elogiados. Sim. Por isso muitos não me entendiam, porque eu, até hoje, sou um pouquinho mais que, né? O crescimento também fez ganhar mais aquela maturidade. Às vezes até a pessoa está a falar, eu olho só. Mas quando eu vejo que ele já ia mais além, eu digo, não. Ou então, se for alguém mais assim, um pouquinho mais novo, para não o escandalizar, procuro cortar-lhe a conversa e desviar da conversa, não é? Ou até para não deixar assim, aquele pensamento dele pensar que ele falou está certo, ou ele dizer, não, isso não existe, isso é assim, acabou. Se ele tentar insistir, corto também a conversa. Vou despedir-me dele, da pessoa. Mas agora, se for já mais alguém que já é cego ou coisa do gênero, não, aí já não. Aí falo já abertamente, se ele se escandalizar aquilo com ele, porque tem que cortar logo pela raiz. Tá vendo? E antes eu era mais radical, vamos assim dizer. E por isso muitos dizem, mas esse homem como é que pode então? Porque até muitos vinham tentar dizer, mas você ora muito? Você não diz, qual é oro muito? Eu não oro, eu apenas só faço o que eu estou a fazer. O que eu oro eu praticamente, o que Deus me deixa é orar. É a graça que Deus me dá para eu orar o que eu oro. Porque se eu não tivesse essa graça, eu não o faria. E se eu faço pela graça de Deus também, é porque Deus está a deixar eu fazer. E uns diziam, até me lembro como se fosse hoje um rapaz que não adianta ter dizer o nome. Uma vez disse, mas você ora muito? Ora muito, não sei o que disse. Quem foi que disse que eu oro muito? Não, mas todo mundo aqui sabe disso. Isso não é de quê? E eu disse-lhe, isso é a graça de Deus, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Ficou calado. Tá vendo?
Glória a Deus nas alturas. Mas também já vi uns que mal começaram, orou 12 horas, ou até menos que aquilo, ou até mais, não sei. Aqui já diziam, se exaltar, se vangloriar, levantar, não sei o que, enfim. E o diabo também gosta, se você não sabia disso, o diabo é perito nisso. Quando ele notar que você está a ouvir rapazes assim, quando ele notar que você tem mesmo já esse espírito de vangloriar, se uma pessoa tem já de vangloriar, ele vai dar corda, vai empurrar, deixa mesmo e abre, vai. Para a pessoa, isso que é, isso enfolcar. A pessoa vai pegar na corda, ele vai pensar que aquilo é bailonço, afinal de contas é a própria enfolca, né? É a própria que Jesus Cristo de Nazaré. Quando menos assustar, já não tem saída. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Paulo está a dizer que nós devemos nos considerar uns aos outros. Você considerar o seu irmão maior que você, ou superior que você, e assim vice-versa, e levar as cargas uns dos outros. Sim, e intercedendo também uns aos outros. Glória a Deus nas alturas. E assim, sendo, glória a Deus, humildes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, poderemos alcançar o caráter de Cristo. Sim, glória a Deus. Eu estava a tentar falar um pouco acerca da diferença entre humildade e mansidão, de forma assim, abreviada, porque já havia falado disso. Glória a Deus. Que humildade é isso, reconhecer que assim como os outros falham, você também falha. Sim, como os outros são suscetíveis a falhas, são humanos, você também falha. Já que ser manso é aquele caráter que a pessoa tem a capacidade de suportar as coisas. Mesmo sentindo que você tem razão, você poderia muito bem se justificar, ou até ir discutir, ir lutar, coisa do gênero, mas você vai suportar, você não vai fazer aquilo. Você vai ouvir injustiças, mas você não vai sair logo para ir lá lutar, para ir discutir, não. Você vai levar tudo em oração. Tá bem? E Paulo fala, irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tudo no espírito de mansidão. Tá vendo? Vós que sois espirituais, encaminhai tudo no espírito de quê? De mansidão. Está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo número 6. Encaminhai tudo no espírito de mansidão. Que é esse espírito de mansidão? Suportar. E Moisés era o homem muito manso, o homem mais manso sobre a face da terra. Por que a Bíblia diz isso? Porque ele era um homem que suportava aquela toda multidão. Ele apacentava um povo, conduzia um povo que era incrédulo, que duvidava a todo tempo de Deus. E até duvidavam também dele próprio. Começando mesmo já lá, a partir lá do Egito. Levou eles para o deserto, endereçando para a Medina, mas mesmo assim não estavam conformados. Estavam inconformados, mas no quê? No negativo. Não aquele inconformismo, no sentido positivo, de não aceitar o domínio do diabo, do pecado, coisas do gênero, e a pessoa querer mudar, não. Eles eram o contrário. Estavam inconformados porque estavam a ser conduzidos por um homem de Deus e ao mesmo tempo, ao fazer isso, estavam inconformados contra Deus. Queriam voltar para onde tinham saído, para a escravidão. E Moisés várias vezes suportou eles, várias vezes intercedeu por eles, a Deus. Quando Deus ficou chateado, disse a eles, a Moisés, afasta-te do meio desse povo, eu vou matar todos eles. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés prostrou-se aos seus pés e começou a implorar a Deus para que Deus não fizesse isso. Disse, Senhor, o que os inimigos vão dizer? Quando ouvirem que o Senhor fez isso, eles vão dizer, aquele Deus foi incompetente. Tá bem? Não conseguiu introduzir eles na terra que ele lhes prometeu, porque foi incapaz, impotente de destruir os inimigos para colocar o povo dele lá. Agora acabou matando todos eles lá no deserto. Tá bem? E assim o escárnio será bem maior, Senhor. Não permitas isso. Tem misericórdia desse povo. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração de Moisés. E até foi um conselho. E Deus disse, eu te ouvi. Mas ainda assim esse povo, todos maiores de 20 anos em diante, não vão entrar. Vão perecer todos aqui. Os seus filhos é que vão entrar. E ficaram lá 40 anos. Já tinham se passado 2,
mais 38, um total de 40 no deserto. Está vendo? Glória a Deus nas alturas. Mas Moisés estava lá suportá-los. Então aquilo é mansidão. Quantas vezes pegaram em pedra para apedrejá-lo? Ele e o irmão dele, e até o discípulo, os dois discípulos, Josué e Caleb. Sim. Glória a Deus nas alturas. Mas ele estava lá sempre a suportá-los. Isso é mansidão. Glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. E não é fácil um homem ser manso e humilde de coração. Porque geralmente os homens querem sempre discutir, querem sempre se justificar, querem sempre ir mostrar não pode, porque não sei o que. Mas a Bíblia nos diz para nós entregarmos tudo na mão de Deus. Sim, não estou a dizer que quando você for interrogado, indagado, que você não deve responder. Responda. Mas há casos que você não precisa ir lá se justificar e dizer não pode, não sei o que, não sou isso, não sei. Deixa Deus julgar a sua causa. Deixa Deus justificar você. Deixa Deus fazer a obra por você. Porque quando você fizer isso, você também está a mostrar confiança em Deus. Está a dizer, Deus, eu sou impotente para me justificar, mas é que o Senhor é potente. Então justifica a minha causa. Justifica-me, Senhor. E você verá Deus a justificar você. A confundir aqueles que estão a humilhar você e a justificar você. E a justificação de Deus é seguida de quê, né? De exaltação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim. Então, removidos ou afastados os frutos do Espírito do ser humano, do crente, ele ganha os frutos do quê? Ou afastados o fruto da carne, nesse caso, ele ganha os frutos do Espírito. E assim o homem que tem os frutos do Espírito, os 9 frutos do Espírito, ele, glória a Deus, exala o perfume de Cristo. Ele mostra a conduta e o caráter de Cristo. Quem olhar para ele vai ver Cristo, vai ver Jesus em pessoa. Não é que ele vai ser Jesus como tal, não. Mas quem olhar para ele vai ver, esse é Jesus. Mesmo até aqueles que não conhecem Jesus, quando olharem para você, vão dizer, não pode. Esse é Jesus. Vão ver, parece alguém que está a ter uma visão. Primeiro vão ver, parece que é um anjo que está diante deles. Talvez Estevão. Olhavam para Estevão, aqueles só foi Deus que abriu a visão daqueles homens, tá vendo? Para ver que aquele que eles estavam a injustiçar, que eles estavam querendo matar, e que eles mataram, que era um santo, que era um justo, não era um pecador como eles pensavam. E todos, quando olharam para ele, de repente viram o seu rosto mudou, Deus transfigurou o seu rosto. Já não parecia ser o rosto de um ser humano normal, era de um anjo. Tá vendo? Glória a Deus nas alturas. E aquilo Deus só mostrou para confundir aqueles homens. Sim. Aleluia. E até hoje Deus faz isso. Você vai ver o homem, você olha para ele e as pessoas vão ver, estamos a ver o próprio Jesus. Significa que o homem, glória a Deus, ganhou o caráter de Jesus. O homem ganhou o caráter de Jesus. O homem, aleluia, já tem consigo os frutos do Espírito, os 9. Se até mesmo alguém que ainda não tem os 9 frutos do Espírito em si, mas porque já tem a maior percentagem, já passou, glória a Deus, já está acima dos 5, ou de 5 em diante, já começa a se manifestar, já começa, glória a Deus, a aparecer aquilo que é o caráter de Cristo nele. Não ainda aperfeiçoado, por isso tem que continuar até, glória a Deus, se aperfeiçoar nele. Quer dizer, os frutos todos têm que se completar e todos os frutos têm que estar aperfeiçoados. Porque o fruto, quando surge, por exemplo, o fruto do amor, quando surgir no coração, não pense que logo que surgiu já está aperfeiçoado. Não, tem que continuar até o fruto se aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento significa até o fruto tornar maduro, ficar maduro, quer dizer, ficar grande e até amadurecer. Quer dizer, você ficar um maduro no amor, glória a Deus nas alturas, o fruto da fé, você crescer até que o fruto da fé se aperfeiçoe em você. Oh, maravilha!
Jesus Cristo. Mas lá em frente, quando nós chegarmos lá, vamos falar disso. De forma mais detalhada, quando chegarmos, aleluia, no nosso estudo, poderia falar disso de forma ainda mais detalhada. Glória a Deus. Que Deus abençoe rico e poderosamente. Você é privilegiado porque você está a ouvir coisas muito, mas muito profundas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Sejamos como Cristo, que humilhou-se a si mesmo, aniquilando-se até a morte, e morte de cruz. Morte da cruz, que era a morte para os altamente perigosos, os malditos, todos que fossem pendurados no madeiro ou crucificados, eram tidos como malditos. E Jesus bem sabia disso, mas por causa do amor à humanidade e a obediência ao Pai, e por também da sua própria vontade, glória a Deus, não pense que o Pai obrigou ele, vai, não, ele próprio é o Pai, tá bem? Glória a Deus, ele que aniquilou-se, morreu como maldito, mas ressuscitou ao terceiro dia como bendito e eternamente vive. Glória a Deus nas alturas. E ele quer que nós também sigamos o seu exemplo, porque o discípulo segue o exemplo do seu mestre, segue as pisadas do seu mestre. O discípulo, o servo, faz a vontade do seu Senhor. Jesus estava como servo de Deus e ele fazia a vontade do seu Senhor, o Deus vivo. Estava como filho de Deus e ele fazia a vontade do seu Pai. Por isso permaneceu na presença do Pai. Oh, aleluia! Por isso nem a morte pôde tragá-lo. Foi até o inferno, o reduto da morte, mas a morte não teve poder sobre ele para prender ele lá. Só o tesance da morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Oh, aleluia! Glória a Deus nas alturas. Sim, louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer que nós também sejamos seus exemplos. É isso que Paulo estava a apelar aos irmãos lá da igreja de Filipenses, aos filipenses, sim, glória a Deus nas alturas, que sejamos como Cristo, para que o mundo, ao olhar para nós, possa ver Cristo, possa ver a humildade e a mansidão de Cristo em nós, possa ver a obediência de Cristo em nós, e não a desobediência, possa ver, glória a Deus, o amor de Cristo em nós, e não o desamor, e não o ódio, tá vendo? Porque todos os frutos do Espírito têm o seu oposto, que são os frutos da carne. O oposto do amor é o ódio, o oposto da paz é a guerra, o oposto da alegria que é a tristeza, ou não é isto? O oposto da humildade é a soberba. Glória a Deus nas alturas. É isso que Deus quer. Deus abençoe, rico e poderosamente, glória a Deus. Muita coisa tenho para dizer para vocês. Muita coisa tenho para falar. Mas sei que nem tudo se deve falar ou se fala num só momento, não. Glória a Deus. Ainda estamos juntos e vamos continuar sempre a estar juntos até a consumação dos séculos. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém. Será que você ainda está aí? Você estava a ver a obra? Amém. 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 Sim, Pai. Estamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Estaremos juntos mais tarde, se Deus quiser, creio que sim. Às 19 horas para o nosso ensino da Palavra de Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obreira Olga. Amém, meu profeta. Muito obrigado. Bom descanso. Amém. O profeta já saiu. Amém, amada igreja. Vamos encerrar a nossa sala. Chegamos ao fim do nosso culto. Que Deus abençoe. Com licença, mamãe. Deus abençoe.